Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja ouvindo aqui. Oi, Cássia, tudo bem? Cássia pode contribuir bastante hoje, hein, Cássia? Na nossa live. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Doutora Boa noite. Fernanda, tudo bem? Muito Tudo certo? prazer em conhecê-la. Igualmente. Eu estou falando com você aqui, estou já aproveitando, mandando um convite para a doutora do Pilar, para ver se ela também já consegue desde o começo estar aqui com a gente, tá bom? Tá bem. Então, vou pedir só um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar meu telefone aqui melhor. Tá legal. Assim o áudio tá bom? Tá bem? Eu ouço perfeitamente. Então tá. Já tem gente já comentando, a gente nem começou ainda, hein? Que incrível. Fernando, eu posso começar te perguntando alguma coisa? Claro, como você achar melhor. Como é que foi a ideia de criar esse perfil? Então tá, vou responder e vou me apresentar, já aproveitando. Pode ser? Claro. Então tá, depois você faz a mesma coisa. Tá Então bem. tá, bom, eu sou o Fernando, eu sou fundador e estou como presidente da ACO. A organização existe desde 2015, a gente atua para conscientizar as mulheres sobre o câncer de ovário. Eu perdi minha mãe em 2015. Ela foi paciente de câncer de ovário entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015. Faleceu aos 57 anos de idade. Câncer de ovário já bem avançado. Antes dela, minha avó, em 1987, quando eu era bem pequeno, morreu de câncer de ovário. E aí eu sou jornalista de formação, então eu trouxe essa possibilidade do olhar da comunicação para fundar uma organização que não era o propósito, mas por ocasião, né, por essa ocasião, acabou se tornando hoje uma missão minha desde 2015. Então, aí a ideia é essa, assim, melhorar o caminho para as pessoas que estão chegando, amenizar essa situação, ajudar com a informação, que eu acredito que seja importante, é uma das coisas que a gente vai fazer aqui hoje. E acho que, de verdade, acredito que está dando certo, porque a gente hoje tem desfechos diferentes. Assim. Se minha mãe estivesse viva hoje, ou o paciente hoje, provavelmente, ou minha avó lá atrás ainda, teriam outros desfechos, assim, acredito. Então, estou confiante de que o que a gente construiu e o que a gente ainda pode fazer é muito positivo. Assim. Agora é Que sua bom. vez, doutora Fernanda. Então, meu nome é Fernanda Casarotto, eu sou oncologista clínica. Eu trabalho no Instituto de Oncologia Kaplan e no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Eu fiz toda a minha formação aqui na cidade, eu me formei na Universidade Federal aqui, eu fiz residência de medicina interna na Santa Casa de Porto Alegre. Depois eu voltei para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e fiz a minha formação em tumores, em oncologia clínica, né? Então essa é a minha formação e eu atuo aqui na cidade desde 2015, né, que eu tenho consultório. Eu tenho como toda oncologia hoje, a gente tem ido para áreas mais específicas, então
Hoje em dia é muito difícil um oncologista que trate absolutamente tudo, né? O meu consultório não é diferente, ele tem um foco em algumas áreas e tumores ginecológicos, sem dúvida, é uma área de foco do meu consultório. Eu tenho muitas pacientes, né, com esse tipo de doenças, né? E eu digo esse tipo porque a gente não está falando só de câncer de ovário, quando a gente fala em tumor ginecológico, né? Ainda no Brasil, quando a gente fala em tumor ginecológico, a primeira doença que a gente lembra é em câncer de colo uterino, né? Então, a gente está falando aqui possivelmente uma parcela boa de pacientes, mulheres, né? E a gente sabe que câncer de ovário é o nosso tópico hoje, mas quando a gente fala em tumor ginecológico, a gente lembra, né? Infelizmente, ainda a gente tem no Brasil muito tumor de colo. Então, essa é a minha área de atuação, é isso que eu faço. Como você falou, assim, ainda há muita desinformação e aqui, claro, as pessoas que estão nos assistindo, provavelmente seguindo, etc., são pacientes e a maioria é informada, né? Mas existe uma outra parcela que a gente não atinge, né? E às vezes, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, assim, que como é importante que as pacientes falem, assim, porque, por exemplo, imagina uma paciente fazendo uma live, ela vai estar atingindo um público que conhece ela, que conversa, que vai ter essa informação e que vai poder multiplicar e assim sucessivamente, porque uma das dificuldades às vezes é a gente falar para nossa própria bolha, ou seja, para pacientes, etc. Né? E a ideia é sempre a gente atingir grupos além, né? Então, a ideia da gente fazer, inclusive, aproveitando essa live, é muito específica, né? A gente está falando sobre Niraparib, né? Esse é o convite que eu fiz para você, que fiz para a doutora Maria Del Pilar, que daqui a pouco ela deve estar por aqui. Já tentei localizar ela aqui no Instagram para mandar o convite, mas não consegui. Mas vamos ver se dá certo. Mas é muito para a gente falar sobre isso. Assim, Niraparib é uma medicação recente no Brasil, né? Agora está num momento muito crucial, pode ajudar muita gente, tem esse papel. E se você me permitir, já vou começar fazendo as nossas perguntas aqui, para a gente entender o máximo possível do que é o Niraparib. Depois, quem mandou pergunta, ou a gente volta, ou a pessoa pode refazer a questão aqui para a gente conversar. Tá bem. Tá bom? Então, assim, a primeira pergunta é, assim, bem começando lá da base. Assim, hoje a gente sabe que o Niraparib é um inibidor de PARP, e a gente sabe também que existe mais de um inibidor de PARP, e um deles é o Olaparib. E aí, assim, para a gente entender qual é a função de um inibidor de PARP, doutora, e qual é a diferença entre Niraparib e Olaparib? Bom, são dois remédios que são disponíveis nessa classe, tá? É uma classe de drogas que está surgindo em câncer de ovário, são os inibidores de PARP. PARP é uma enzima de reparo do DNA. Normalmente a PARP, então, ela repara o DNA. Nas pacientes que a gente tem, por exemplo, uma mutação no BRCA, a gente pode já ter uma alteração dessa via. O que o inibidor de PARP faz? Ele inibe essa enzima que pode estar reparando um DNA doente. É assim que a gente faz com que essa célula doente morra. Eu acho importante, talvez, Fernanda, a gente voltar um pouco, já que a gente está falando para uma plateia, né? As pessoas que estão nos escutando, provavelmente em sua maioria, não são médicas, né? São pacientes, né? Então, vamos voltar um pouco assim do que é um câncer, né? O que é um câncer? É uma célula que cresceu e se reproduziu onde ela não deveria ter crescido e não se reproduzido daquela maneira. É uma célula muito esquisita, muito estranha. Ela vem de uma célula normal e aí ela começa a se desdiferenciar da célula que tem um comportamento aberrante. É importante saber que, assim como a PARP, a gente tem mecanismos de reparo disso. A gente tem o tempo todo células que crescem meio esquisitas dentro da gente, mas a gente vai reparando isso. À medida que o tempo passa, a gente vai tendo esses mecanismos de reparo, vamos assim, vão ficando mais defeituosos, possivelmente, né, com a idade, mas a gente também tem essas pessoas que têm mutações específicas, né? Então, a PARP é isso, é uma enzima de reparo. Quando a gente bloqueia a PARP,
pessoa que já tem a via errada, ela consegue fazer com que isso gere morte celular. Então, essas duas drogas atuam de maneira muito similar. A diferença entre elas está muito dentro do cenário onde elas foram testadas. Tá? Essa é a grande questão. Qual é a diferença? Quem é que vai usar uma? Quem é que vai usar outra? E é importante lembrar que não são só esses inibidores de PARP que existem no mundo. A gente tem outros inibidores de PARP também, além do niraparib, além do olaparib. A gente tem outros inibidores de PARP, vão surgir no mercado brasileiro em breve, certamente, vão vir essas drogas. Isso não está muito na nossa mão. Quem decide isso são as indústrias, né? Quem é que vai entrar no mercado, ou de que maneira. Mas a gente tem outros estudos com outras drogas que também são muito similares, atuam nesta mesma via, né? Mas a questão central da escolha, da diferença, reside muito no cenário em que cada uma foi testada. E aí a gente vai ver e ter que avaliar os estudos e entender que cada droga foi testada num cenário um pouco diferente uma da outra. E também a gente vai ter algum tipo de diferença em termos de toxicidade também. Mas elas são muito similares, né? Alguma tem um pouco mais de tempo no mercado, tem estudos mais antigos, né? O olaparib tem estudos mais antigos do que o niraparib. Então, eles foram surgindo em momentos diferentes, né? Mas todos visando essa mesma via. Câncer de ovário ainda é uma doença que tem pouco alvo, né? Pouco tratamento-alvo, como a gente chama, que é uma coisa muito em voga na oncologia hoje, é a gente não tratar todo mundo do mesmo jeito. Por isso que muitas vezes a gente lê alguma coisa escrito medicina personalizada, medicina de precisão. É por isso, são os alvos que estão surgindo. E câncer de ovário ainda era uma doença muito pobre nisso, né? E agora a gente tem um alvo, né? A gente tem uma droga-alvo, que são esses inibidores de PARP. Eles têm um alvo terapêutico. Doutora, pesquisando aqui sobre o niraparib, eu percebi que ele tem uma característica, assim, né? Específica, que difere ele bastante do olaparib, assim. Que ele também é um medicamento que pode ser utilizado não só para pacientes com a mutação BRCA1 e 2. E aí a minha pergunta como é que acontece essa escolha do medicamento caso a paciente, por exemplo, seja mutada? Porque aí essa paciente, por exemplo, pode fazer uso dos dois. E para aquelas mulheres que não apresentam a mutação, se esse benefício é tanto quanto para aquelas que apresentam. Tá. Esse é um tópico bastante extenso e complexo, tá? Então eu já parto daí para te entender. Não é uma pergunta tão simples assim, isso é assim. É um tópico de grande discussão hoje. Olá. Doutora Maria del Pilar, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Eu peço desculpas pelo atraso, mas o atendimento aqui se estendeu um pouquinho mais do que eu esperava. Desculpa. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. A gente já começou, a doutora Fernanda a gente já fez algumas questões aqui. Estamos recebendo várias perguntas aqui de quem está assistindo, então depois a gente vai voltando, recapitulando essas questões. Posso voltar à pergunta então, doutora Fernanda, porque daí a Maria del Pilar, se quiser complementar também com resposta, acho que fica bacana. A gente pode seguir essa dinâmica? Podemos. Então tá bom. Doutora, eu estava perguntando para a doutora Fernanda que numa pesquisando sobre o niraparib, a gente percebeu que ele tem uma característica diferente do olaparib, que ele pode servir também, ou seja, pode beneficiar mulheres aí que não apresentam a mutação de BRCA1 e 2, né? E aí a minha pergunta para ela, e agora para você também, como é que acontece a escolha desse medicamento para as pacientes mutadas? Por que elas podem usar? Como é que é a escolha, né? Se elas são mutadas, que tipo de característica vai definir a escolha? E para aquelas que não são mutadas e que vão utilizar o niraparib, qual é o benefício e se é mais ou menos por ela não ser mutada? Dá para entender a questão?
Dá para entender, sim. Perfeito. Bom, o estudo foi feito com mulheres que tinham deficiência de recombinação homóloga, e aí nesse grupo de deficiência de recombinação homóloga, que é uma característica do tumor, nós tínhamos também BRCA mutadas, mas para entrar no estudo não precisava ter essa característica, então tem um número grande de pacientes que não tinha nem deficiência de recombinação homóloga, nem mutação do BRCA. O estudo mostrou um ganho importante de sobrevida livre de progressão, muito grande, né, nas pacientes. O estudo, vou falar do niraparib, né, que é a sua pergunta. Um ganho muito grande para as pacientes que têm deficiência de recombinação homóloga e para as BRCA mutadas, mas ele também mostrou benefício para quem não tinha mutação nem deficiência, e num grau menor, mas ele mostrou também benefício. Então, a gente diz que o estudo é positivo para todo o grupo de mulheres com câncer de ovário. O olaparib só foi aprovado para pacientes que tenham mutação do BRCA ou deficiência de recombinação homóloga. A gente não tem nenhuma análise sem essas alterações. Então, nós não devemos prescrever o olaparib para quem não tem uma dessas duas alterações, e o niraparib pode ser utilizado para todas as pacientes. Doutora Fernanda, você quer complementar? Não, exatamente. Essa foi a indicação, né? A indicação que o niraparib pode fazer isso, sim. O que acontece é que a gente tem alguma suspeita de que mesmo que a gente tenha enxergado o grupo inteiro se beneficiando, possivelmente ele ainda assim está restrito a um grupo específico. Talvez uma das coisas que a gente se pergunta é se o nosso teste que a gente usa para identificar quem tem deficiência de recombinação homóloga, e esse cenário que a doutora Maria Del Pilar estava comentando, a gente estava falando muito do estudo, esse de 2019, do PRIMA, né? É aquele estudo da paciente que tratou, né? Fez a cirurgia, fez químio, aquela primeira largada, a primeira manutenção dela, né? Então, a questão é a seguinte, será que é realmente... A gente enxerga todo mundo se beneficiando, ok. Mas será que realmente é todo mundo? Porque quando a gente olha o grupo mutado, a gente vê que o ganho é muito maior. E na população HRD positivo. Só que esse teste do HRD, que a gente tanto fala, ele não é um teste tão fácil de ser feito, difícil de ser replicado. A gente tem uma plataforma, que foi esse My Choice, que foi escolhido nesse estudo, mas a gente tem uma certa dificuldade de fazer esse exame na prática, de indicar esse exame para todo mundo e de saber se ele realmente está pegando todo mundo com deficiência de recombinação homóloga, se não tem mais pacientes que têm deficiência da via, mas a gente não consegue enxergar e a gente acha que o benefício é em todo mundo, mas talvez não seja. Mas hoje em dia eu estudo exatamente isso. O estudo é positivo. Errado não é correto, é a indicação. Eu acho que a mensagem, Fernando, que a gente tem que passar para os pacientes que estão nos escutando é que, ao contrário de algum tempo atrás, onde a discussão de manutenção era muito pobre, hoje em dia, a discutir manutenção tem que ser uma coisa presente em todas as consultas de todos os pacientes com câncer de ovário. Tem que discutir análise, testagem e manutenção. Isso tem que ser conversado com o oncologista. Quem é que merece, né? E tem que ser escolhido. Hoje, a tua pergunta, assim, qualquer paciente com mutação em BRCA, ela pode escolher, na verdade. Ela poderia usar qualquer uma das drogas, tá? Desde que fosse uma doença de alto grau, né? Mas a verdade é que a questão é que a gente talvez não vai usar esses remédios apenas na largada. A gente muitas vezes vai usar elas na recidiva e aí vai ter um critério que o outro estuda um pouquinho diferente, né? Exatamente. E aqui eu estou lendo aqui, a gente tem várias perguntas, muito mais do que eu esperei que tivesse. Uma das perguntas foi justamente essa. A Corina diz o seguinte: qual a importância de termos as duas opções de tratamento? Acho que já está respondida essa aqui. A gente tem uma outra colaboração aqui. Agora já não aparece mais para mim, enfim, daqui a pouco eu vou seguir. A Cássia também tinha feito uma pergunta, se a Cássia puder reformular a pergunta e mandar aqui, porque eu não localizei, tá? E aí a minha pergunta agora para vocês em que circunstâncias uma paciente de câncer de ovário
ela pode fazer o uso desse medicamento, né, do niraparib, para ter esse benefício. Por exemplo, é só para mulheres recém-diagnosticadas? No momento da recidiva também? Em que circunstância, em que momento ali o niraparib tem a sua indicação? Ele também foi testado na doença recorrente, né? Não apenas para pacientes que já tinham feito pelo menos 2 linhas de tratamento. Esse é um estudo de 2016, é um estudo mais antigo. Normalmente em oncologia, os estudos vão ficando mais ambiciosos à medida que a gente testa mais em pacientes que já recorreram e depois traz eles para a primeira linha, né? Então isso não foi diferente com o niraparib. Então isso já tinha sido testado em pacientes com tumores serosos de alto grau. Tá? Essa é a indicação que já tinham feito pelo menos 2 vezes o tratamento com platina. Não sei se a doutora Pilar quer botar algo. Eu acho que a gente tem 2 momentos do tratamento. O primeiro momento é esse momento após o tratamento inicial, no qual você vai fazer um tratamento que a gente chama de manutenção. Então, eu tenho uma paciente que completou o seu tratamento inicial e ela vai fazer uma manutenção com o inibidor da PARP, com o niraparib, com o objetivo de, em primeiro lugar, eu acho que o objetivo final para uma paciente que está tratando inicialmente é aumentar a sobrevida global, aumentar o tempo de vida dessa paciente. Nós ainda não temos esse dado nos estudos. Como o tempo de sobrevida livre de progressão é muito grande, a gente espera que o resultado final seja que realmente essas pacientes vivam mais. Existe uma expectativa muito grande, mas a gente ainda não tem esse dado publicado, porque os estudos são relativamente recentes. Existe um segundo momento, que é o momento que essa paciente já teve o seu tratamento. Bom, e acho que é importante dizer que quem é o candidato? É a paciente que tem uma doença que a gente chama de alto grau, quer dizer, uma histologia, que é uma histologia que no caso seria histologia. A maior parte delas a gente chama de serosos, mas a gente tem também o endometrióide de alto grau, mas a maior parte dessas pacientes vão ser os serosos. Os tumores borderline ou de baixo grau não têm indicação desse tipo de tratamento. Então, não são todas as pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de ovário que vão ter essa indicação. Precisa ser ovário, precisa ser epitelial, nessa fase inicial do tratamento, mas tem algumas características do tumor que precisam ser respeitadas, né? E no caso do niraparib, o estudo autoriza que você utilize mesmo sem a pesquisa das mutações, sem mutação positiva. Mas a gente tem que reforçar, assim, a ordem de grandeza do benefício é muito maior dos pacientes que têm mutação positiva. Então, a gente também tem que reconhecer isso. Né? Tem aqui uma pessoa que colocou mucinoso. Mucinoso normalmente também os mucinosos não entraram nesses estudos, os mucinosos também não são candidatos a tomar esse tipo de droga. Tá? Agora, se a pessoa fez esse tratamento inicial, ficou um tempo sem receber nem platina e volta o câncer novamente, então essa paciente vai tomar uma quimioterapia, às vezes ela tem indicação de cirurgia, às vezes não, mas essa paciente vai ter que receber quimioterapia com platina e tem que responder a esse tratamento. Se ela recebeu quimioterapia com platina, carboplatina, cisplatina, associada ou não a outra droga, respondeu a esse tratamento, então ela pode tomar pode vir a receber o inibidor da PARP de novo, o niraparib ou outro inibidor da PARP, aí dependendo se é BRCA mutada ou não. Tá? Então, são 2 momentos diferentes. O primeiro momento é um momento que a gente chama de manutenção. No segundo, já é um outro contexto, e é um contexto onde, de novo, a gente tem resultados, em todos eles são muito parecidos. Quando é BRCA mutado, quando tem deficiente de recombinação homóloga, a resposta é mais prolongada, e no grupo como um todo, os que não têm essas características, a resposta é um pouco mais curta. Então, acho que essa, quando comparado com o placebo, por não ter feito nenhum tratamento. Mas esse medicamento pode ser utilizado em vários momentos da doença.
começou se estudando na doença avançada, que era essa recidiva. Como ele teve um resultado muito bom, é que depois os estudos partiram para essa doença mais inicial, logo depois do primeiro tratamento. Agora, o importante para a paciente que já foi tratada anteriormente é essa questão. Ela precisa ter respondido à platina. Se não respondeu à platina, esse medicamento provavelmente não vai funcionar, porque os mecanismos de ação usam as mesmas vias. Então, é um marcador importante de possibilidade do tratamento ter tido a resposta platina quando é usado nesse segundo momento, numa recidiva da doença. A pergunta da Cássia está aqui, daqui a pouco eu volto, mas já vou aproveitar aqui e fazer uma menção. Vocês falaram sobre estudos, né? Que são estudos recentes, talvez nem tenham tantos dados assim. Hoje, quais são os estudos mais consistentes assim, sobre o niraparib? Ou seja, né, em resumo, quanto se sabe aí do que ele é capaz de reduzir o risco da progressão da doença, por exemplo? Esses estudos que embasam a indicação do niraparib são estudos muito fortes, tá? Quando a gente fala em nível de evidência científica, isso é importante, assim, porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de passar para o paciente essa questão de o quão certo a gente está. Esses estudos são estudos grandes, são o melhor nível de evidência científica que existe. São ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo. Tá? Essa é o melhor jeito da gente dizer que alguma coisa funciona ou não, é a gente testando desta maneira, dando para um grupo, pegando dois grupos muito parecidos, muito balanceados. Isso a gente faz por um processo que chama randomização. Então, a gente aleatoriza, né? A gente joga para um lado para o outro sem saber, mas fazendo grupos muito homogêneos. Então, pessoas muito parecidas, para um dar, para o outro não dar, e ver o que acontece. Tá? Esse é o melhor nível de evidência científica. Os ensaios clínicos randomizados, as meta-análises e as revisões sistemáticas, né? Então, são dois estudos, principalmente um que chama Prima e outro que chama Nova, que foram publicados numa revista, talvez a revista médica de maior impacto, aí, que chama New England. Né? É uma revista que todo mundo conhece. Quando a gente diz assim, são relativamente recentes, porque na oncologia as coisas são muito rápidas, né? A gente tem estudos novos o tempo todo. Então, são estudos de 2016, 2019, a gente já está indo aí para 3 anos, mais ou menos, né, do Prima. Então, mas é um nível de certeza de que ele funciona desta maneira para essa população muito alto, muito alto. Não é uma coisa experimental, não é uma coisa assim, pouco embasada. É uma coisa muito embasada, muito forte. Tanto é que agora, no início do ano passado, que a Anvisa deu a liberação, né? Foi desse ano. Agora entra a consulta pública, mas a aprovação pela Anvisa Exatamente. Exatamente. Foi no ano passado, e a minha pergunta é justamente nesse sentido. Assim, né? Eu tenho uma pergunta mais para frente, mas agora vou adiantar. Exatamente para a gente entender o que, por exemplo, poderia barrar esse medicamento que em breve vai estar disponível para consulta pública, ou seja, vai estar disponível, né, se aprovado para mais pessoas, mas pensando aqui num cenário do que dificultaria ele, né? Vocês, enfim, deram informações importantes aqui, reforçando o estudo, mas eu estou pensando no que poderia, por exemplo, impactar nesse outro sentido, assim, né? De como é que é essa avaliação técnica, né? Entende? E Olha, se isso... acho que talvez uma das grandes questões, como todos os medicamentos, com a maior parte das drogas novas, é o custo. Então, é um medicamento que tem um tempo relativamente longo, né, de uso, né? 3 anos não é um tempo tão curto de uso. Eu acho que isso é uma coisa que certamente as operadoras de saúde acabam olhando e se preocupando com isso. Porque do ponto de vista da força da evidência, do ponto de vista do racional do estudo, do ponto de vista da condução do estudo, não resta dúvida de que
tem uma indicação sólida, não é uma... E o benefício é grande. E ele é muito coerente, né? Os inibidores da PARP têm tido resultados muito semelhantes, né? Respeitando as diferenças entre os estudos, não é que só funciona, essa droga funcionou e a outra não, então a gente não sabe se realmente é bom. Não, não é isso, né? Então eu acho que talvez o custo seja o principal fator. Eu imagino que seja o custo principal fator. É importante a participação das pessoas na consulta pública, a gente sabe que isso tem tido tem sido um fator positivo aí, que tem pesado de uma maneira positiva, né, na análise da ANS. Mas, e quando eu falei, até queria complementar, né, quando eu falei que o estudo era recente, é que para a gente avaliar ganho em termos de tempo de vida, de expectativa de vida, a gente precisa de um tempo de acompanhamento, às vezes longo, entre as pacientes. Então, e quanto mais bem sucedido um tratamento, maior é esse tempo, né? E mais tempo as pacientes vivem, então demora às vezes um pouquinho para esse resultado aparecer do ponto de vista estatístico. E o estudo foi concluído em 2019, então, e o objetivo inicial dele era sobrevida livre de progressão, então a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para poder analisar esses dados do ponto de vista da que a gente chama de sobrevida global, que é o aumento da expectativa de vida das pacientes. Mas não é porque é uma questão que não seja sólida, é só porque ainda não deu tempo mesmo de fazer essa análise. Como a diferença é grande, existe uma possibilidade de ser positiva, a gente precisa esperar para ver, mas não é porque o estudo não pensou em ver isso ou não viu de maneira apropriada, é porque não teve tempo mesmo. A gente, em medicina, você precisa desses tempos para responder algumas perguntas. Vou selecionar novamente aqui a pergunta da Cássia, só para a gente não passar, e a gente vai para algumas aqui. A Cássia pergunta, que é paciente, ela pergunta assim, qual é o tempo de uso do niraparib no caso da paciente ter o HDR positivo? Essa é uma questão, depois tem outras, se vocês quiserem responder a pergunta da Cássia. O tempo de uso independe do HDR, é 3 anos da manutenção. Perfeito. Agora, o HDR, a Fernanda tem razão, ele não está disponível. Os testes são muito caros, na verdade, e eu acho, talvez seja pouco provável que ele venha a ser disponível. O sequenciamento do BRCA, sim, né? Mas o HDR, eu acho que a gente vai ter bastante dificuldade para ter isso da rotina, não só a gente, né? Acho que o mundo inteiro tem dificuldades para ter na rotina. A gente tem, só voltando assim, o que poderia barrar a incorporação, né? Nada vai barrar, a droga vai chegar para os pacientes, né? A gente não tem dúvida com relação a isso. Aqui é o jeito com que ela vai chegar e a demora, né? Quem tem um câncer de ovário hoje, ela não quer saber que daqui a 3 anos vai ter disponível, né? Ela quer saber se hoje ela vai conseguir o remédio ou não. Então, na verdade, o que a gente tem que se perguntar como comunidade médica, os pacientes, né, como pagadores de impostos, é se a maneira com que a gente incorpora esses remédios na nossa prática, se isso está correto, se é do jeito que é, né? É muito devagar. A gente tem países que têm procedimentos completamente diferentes do nosso. Não é assim no resto do mundo, né? Em todo que é lugar do mundo é assim? Não, não é. Tem lugares que a gente consegue ter comitês técnicos, né? De avaliação das incorporações de novas tecnologias, eles chegam lá, olha, vale a pena, a droga é assim, para entrar no nosso mercado ela tem que custar tanto, eles negociam e a droga entra. Mas aqui no Brasil a gente tem esses múltiplos passos até a droga chegar a ser disponível, o convênio pagar. Então o convênio fica olhando para o remédio, que nem a doutora Maria Pilar falou agora, como um entrave, é caro, o convênio só vê ônus, né, na tecnologia nova, porque é caro demais, não vê bônus, né, e a gente quer tratar as pessoas, então, e aí fica aquela coisa, o paciente, o convênio, então, a questão é o jeito como a coisa é processada no Brasil, esse que é o problema, esse que é o entrave, né, passa pela agência número 1, pela número 2, pela número 3, pela número 4, precifica desse jeito, porque foi precificado de tal jeito nos Estados Unidos, então aqui tem 3 orçamentos, sabe? Esse é um jeito justo de fazer, isso que a gente tem que se perguntar, né? Exatamente, assim, e a ideia de trazer esse assunto aqui do niraparib é justamente esse, assim, é esclarecer
para as pacientes, né, ou para os familiares aí de pacientes, ou quem quer que seja, os benefícios, né, do Niraparib, tentar de alguma forma levar a mensagem da importância da participação da consulta pública, que em breve vai estar disponível, com esse olhar, né, que você acabou de falar, doutora Fernanda, assim, de que essa burocracia não pode impedir a possibilidade de um tratamento, de mais uma possibilidade de tratamento, né? Então é nesse sentido, e é bom ouvir de vocês isso, assim, né? Para que a gente entenda, e também que as pacientes tenham uma participação nesse processo todo, né? Se possível, né? Porque isso vai fazer bastante diferença, e se a classe médica também participar, sempre é uma forma importante de colaborar, né? Com certeza, a gente tem que proporcionar as pessoas serem vocais a respeito disso, sabe? Todo mundo, né? Isso também é uma coisa que é muito forte, assim, em outros lugares do mundo, é essa coisa que a gente chama de advocacy, né? O paciente falar mais vocal também, abrir mais a pergunta, o questionamento. Isso, e nas vias certas, né? Organizações civis, como o canal aqui que tu tá abrindo também é um tipo de organização, né? Então, isso as pessoas conseguem chegar lá dos seus legisladores, né? E botar à frente. Quem não chora não mama, né? Isso é um ditado brasileiro, né? Então a gente tem que ser vocal, a gente tem que pedir. A gente olha grupos que são muito demandantes por políticas, né? Eles conseguem as coisas. Por que alguns grupos, por que algumas doenças têm tanta, entre aspas, assim, tantos recursos e outras não têm, né? Tem muito a ver com isso que tu está falando, né? As pessoas têm que pedir. Agora, eu queria fazer uma pergunta direcionada assim, para a qualidade de vida dessas pacientes que já fazem uso deste medicamento. O que vocês conseguiriam mencionar aqui nesse aspecto? Olha, a minha experiência com esse tipo de droga é positiva, tá? Não são remédios isentos de efeitos colaterais. Ponto. Vai mexer na qualidade de vida? Sim. A gente tem efeitos colaterais que são relacionados, mas a minha experiência, pelo menos, é que eles são contornáveis, tá? Então, a gente consegue manter uma paciente que não progride, teve um câncer de ovário, uma doença avançada, que foi esse cenário que elas foram testadas, né? Que não está progredindo usando um remédio via oral, em casa, sem precisar vir para o hospital, é muito positiva a minha experiência, tá? A minha experiência me diz que esses efeitos colaterais são contornáveis. A gente mexe muito pouco na qualidade de vida dessas pacientes. Eu concordo. Acho que a gente vê, bom, o estudo mostra, né, que você compara as pacientes que receberam a medicação com as pacientes que receberam o placebo, não há diferença do ponto de vista de qualidade de vida. E também, na prática, acompanhando essas pacientes, eu acho que os efeitos mais comuns, né, que são náusea, eles são muito manejáveis, e alguns outros efeitos colaterais, no hemograma, por exemplo, eles são também manejáveis com ajuste de dose. Então, apesar de ser uma medicação de longo prazo, eu acho que ela não impacta, a gente vê na literatura que ela não impacta de uma maneira negativa, mas na prática também. São efeitos que as pacientes conseguem contornar bem ou com pequenas mudanças, né, de hábitos ou com ajuste de dose que a gente tem que fazer. Então, acho que eles não impactam de maneira negativa, não. Tá? Eu acho que são muito bem tolerados. Pergunta da Luciana Carvalho. Ela falou assim: doutora, se o meu médico não indicar, o que fazer? Acho que a primeira coisa é realmente ter cuidado, porque nem todo mundo vai ter indicação. A gente já falou algumas questões relativas à histologia, né, ao tipo do tumor. Tem algumas outras questões, por exemplo, também com relação ao estadiamento. Pacientes com câncer inicial, estadios 1 e 2, não entraram em nenhum desses estudos. Então, elas não devem ser expostas ao medicamento. Então, acho que a primeira coisa é conversar com o médico para saber por que é que não tem indicação.
tá? E, eventualmente, a pessoa pode ter alguma contraindicação formal ao medicamento por algum outro motivo clínico. Então, tem que conversar com ele mesmo, né? Conversar de uma maneira clara, né? Saber o porquê não. Perfeito. Eu quero chamar aqui a Nina, ela vai entrar aqui na live com a gente. A Nina é uma paciente e a doutora Fernanda conhece ela bem. Eu queria que a Nina desse o depoimento também dela aqui para participar dessa conversa. Tudo bem para vocês? Claro. Vou ver se a Nina aceita aqui o convite. Vamos ver se ela consegue participar aqui com a gente. É legal, gente. Nina, Olá! tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tá sempre animada, Nina. A minha onco top tá aí, ó. Figura, Tudo bem, né? Nina? Digo que a onco mais top do Moinhos é a minha. São os teus Nina, olhos. Oi. obrigado por você, mais uma vez, né? A gente tá aqui conversando, já que a gente já conversou várias vezes, né, Nina? Muito bom sempre. E dessa vez aqui a gente está com duas oncologistas, uma que você conhece muito bem, a outra é a doutora Maria Del Pilar. Prazer. E a Nina é paciente, inclusive é paciente da doutora Fernanda. E aí, assim, a gente já falou um pouco, você deve ter acompanhado aqui, né, desde o início, sobre o Niraparib, os benefícios, qual é o público, né, quais são os pacientes que podem fazer a utilização desse medicamento. Você me contou que desde fevereiro de 2021, se não estiver enganado, você me corrija, você faz uso do Niraparib. Aí eu queria entender esse caminho, Nina. Assim, primeiro, como é que foi para você ter acesso a esse medicamento? Qual que foi esse caminho? E aí fala daquilo que eu acabei de perguntar, sobre a qualidade de vida, o que mudou para você, o que você poderia falar nesse sentido, assim? Vamos lá, então. Na verdade, o acesso ao tratamento foi através da doutora Fernanda, né? Logo no início ali, que ia ter a droga, ela já me falou, tem uma droga que dá pra vir e tal, e eu naquela ansiedade, né? Quando que eu vou tomar esse remédio? Porque eu já queria tomar remédio. Então, a gente levou, acho que foi uns 6 meses, né, doutora? Um pouquinho mais, acho que para iniciar o tratamento após... foi um pouquinho mais. Após o término das químios. Então, foi tudo através dela. Como foi o processo, eu não sei. Eu sei que ela deu um jeito lá e me passou para entrevista. E aí, sim, eu comecei a fazer a utilização, né, do Niraparib. O início, para mim, eu iniciei com a dose cheia, então foi bem complicado, assim. Eu tive um pico muito alto de pressão e eu nunca tive pressão alta, então foi uma situação bem... eu falava para a doutora, nossa, nem nas químios eu passei por aquilo, porque foi uma situação muito estranha, assim. Nunca tinha passado por uma sensação, né? Mas foi isso, assim, foi só esse pico de pressão, né, de pressão alta que me deu e um enjoo no início, mas algo assim, que quem passou por quimioterapia, tipo, é fichinha, sabe? Então, bem tranquilo. Hoje, eu tomo a dose reduzida, mas assim, eu não posso dizer que eu tenho algum efeito colateral, porque para mim eu tenho uma vida totalmente normal, né, Fernando? Como a gente sempre fala, eu sou bem louca, né? Tô sempre bem louca, bem animada, bem... então não vejo algo assim que me atrapalhe no meu dia a dia, nas minhas coisas, assim... Às vezes um pouquinho de cansaço, o doutor Fernando que me acompanha também, coitado, esse daí, meu Deus, vai pro céu direto, né? Porque, olha, Jesus, vai dar trabalho essa mulher. Porque qualquer coisa já manda mensagem, mas isso é normal? Não, tá tudo certo, tudo normal. Então, eu vejo, assim, o Niraparib como uma oportunidade, né? Tipo, graças à doutora Fernanda, o hospital, né, que como referência tem essa questão do estudo também. E eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né? Por ter a oportunidade de estar usando essa droga, né? Então,
porque essa doença não me pertence e a mim não vai voltar. Então, o pensamento positivo também é forte por aqui. E tudo que a gente pode usar, né, para a gente não ter o retorno aí do CA é muito bem-vindo. O oncologista pode complementar agora, né? E a pessoa fala, né? Algumas complementações, assim. Na verdade, a gente teve uma oportunidade muito especial no Moinhos, que a gente participou do acesso expandido do Niraparibe, né? Acesso expandido, acesso compassivo, enfim. O que é isso? Não é exatamente um protocolo de pesquisa, tá? É uma maneira de quando uma droga vai entrar no mercado, a indústria, então, abre essa possibilidade de, sem custo, alguns pacientes poderem fazer o uso da droga para isso já ir sendo incorporado na prática, tá? Então, isso que a gente chama de acesso compassivo. É compassivo porque a indústria dá o remédio, tá? Opa, desculpa. E isso é dentro... Agora voltou. Voltou? Eu não tô me vendo aqui. Voltou. Você me enxerga? Ok, tá tudo ok. Sim. Tá, enxerga. Então é uma oportunidade da gente fazer uso de um remédio que ainda não está disponível, que a gente sabe que funciona sem ter o custo, tá? E a gente usa isso dentro esse médico que a Clarice mencionou, que a Nina mencionou, o Fernando, ele é o médico que trabalha na pesquisa lá do Moinhos, no centro de pesquisa. Então, por isso que esse começo não foi muito ortodoxo, vamos dizer assim. Ela demorou bastante para começar o remédio, mas naquela época a gente não tinha nada de diferente para dar na manutenção. E a gente sabia que o benefício provavelmente estava nas pacientes mutadas e não mutadas. A gente já tinha feito o teste germinativo. E na época, o que eu consegui fazer, porque isso é uma coisa que está em evolução, a gente chegou a cogitar o Myriad, o MyChoice era um valor altíssimo, assim, e a gente fez um BRCA germinativo, uma avaliação de BRCA germinativo também no tumor. Então, a gente iniciou o uso do remédio nessas condições e muito por causa do acesso expandido, tá? Que nos deu essa oportunidade. Eu tive muitas pacientes, eu tive muita sorte, porque essa era uma época que eu tinha muitas pacientes em tratamento nesse cenário. Então, eu incluí, se não me engano, foram alguma coisa entre 6 e 7 pacientes do consultório privado nesse acesso expandido. Foi muito positivo, isso é uma coisa que tem que ser incentivada, né? A gente ter esse tipo de coisa aberta. Só que são fugazes, né? Eles abrem e fecham. Então, depois que chega naquele número onde o laboratório disse, esse daqui é o número de pacientes que a gente vai fornecer, fechou, né? Então, foi uma oportunidade fugaz. A gente tem que aproveitar quando tem. Perfeito. Foram 60 60 Pode pacientes. falar, Nina. Aliás, Nina, se você tiver alguma pergunta aqui representando pacientes, se quiser aproveitar a ocasião, pode ficar à vontade de fazer. Faço tanta pergunta para os médicos que não tem nem pergunta para fazer agora, né? Porque olha que eu pergunto assim. Mas, na verdade, sim, as pessoas, né? Muitas pacientes acabam me procurando pela rede social. Muitas dúvidas sobre o Niraparibe, como são os efeitos colaterais, como eu consegui tolerar a droga. E é o que eu falo para todas, né? Cada organismo reage de uma forma, então a gente não tem uma receita de bolo, né? Que para mim vai dar certo, para ti também vai dar. Eu acho que é isso, assim, realmente é confiar na médica. Eu tenho total confiança na minha equipe. E tanto que durante as químios a minha médica falava, faz isso, eu ia lá e fazia. Tudo que tinha que fazer, eu fazia, porque o que eu queria era estar curada. E a gente está cada vez mais próximo aí a esse resultado. Tô quase nos 5 aí, vamos torcer que chegue de uma vez, 5 anos. Mas é isso aí, sabe? Eu sou muito grata realmente a ter o acesso ao medicamento, porque financeiramente eu realmente não teria condições de arcar com o alto custo desse medicamento. Então, financeiramente, realmente eu não teria essa possibilidade de estar tomando essa medicação hoje. E é uma medicação que eu recebo todos os meses e que eu não tenho custo nenhum por ter entrado nesse processo. Então,
Com certeza vou estar apoiando muito essa questão da consulta, né? Porque os pacientes oncológicos a gente está junto, né? A gente vive um na vida do outro, porque é um momento muito desafiador aí que todos nós passamos, né? Com familiares, como você, né, Fernanda? A gente sabe o quanto que é difícil perder alguém também para a doença. E com certeza sempre vão estar contando com o meu apoio aí de suporte, de ajuda, de tudo que eu puder estar ajudando. Como uma paciente oncológica, eu vou estar também fazendo a minha parte. É uma porta-voz acima de tudo, né, Nina? Doutora Maria Del Pilar, eu queria fazer uma última pergunta aqui, vamos fazer uma última rodada de perguntas. O que você gostaria ou poderia acrescentar sobre o Niraparib, assim, para fixar a mensagem daquilo que a gente se propôs aqui como mensagem para as pacientes? Olha, eu diria que é um recurso importante para o tratamento das pacientes com câncer de ovário, que tem uma doença, tanto na doença inicial, mas também na recidiva, que tem uma doença que a gente chama de alto grau e que seja sensível à platina. Então, a gente é um tratamento bem tolerado, capaz de aumentar bastante a sobrevida livre de progressão, então é capaz de manter essas pacientes sem doença por um longo período de tempo. E a nossa expectativa é que ele também aumente a chance de cura dessas pacientes. Então, a gente tem uma expectativa muito grande com essas drogas-alvo, que são modernas e que são bem toleradas também. A doutora Fernanda ainda acho que não conseguiu resolver os problemas. Oi. No acesso, conseguiu? Vocês a gente estão... não te vê, não, mas como eu acho que não vai voltar a sua imagem, então eu vou fazer a mesma pergunta. Tá. Agora voltou, doutora. Voltou? Voltou, que tá eu perfeito. não te ver. Vocês estão me vendo? Conseguimos, tá tranquilo. A gente não estava te vendo e agora apareceu novamente. A minha pergunta também para você é o seguinte: que mensagem você poderia deixar aqui para as pacientes em relação à utilização desse medicamento, ao medicamento como um todo, e se você poderia também dar uma reforçada aqui naquilo que a gente está propondo, que é a ideia da participação da consulta pública neste momento, a importância disso. Eu acho que, assim, é a grande novidade em câncer de ovário, é essa, tá? São essa fase. Niraparib é um remédio importante, tá chegando, a gente tem dados sólidos, vai vir, tá? É um recurso importantíssimo. A gente está falando de uma doença muito ruim, tá? Sem absolutamente desprezar doenças oncológicas de maneira nenhuma, não é esse o objetivo, mas câncer de ovário é uma doença assim, muito difícil, sabe? A paciente com câncer de ovário, acho que ela se sente um pouco sozinha, um pouco, porque a gente tem poucas entidades que representam elas, né? E acho que também o número de drogas e de recursos é mais finito, é menor. Então, abre uma janela importantíssima numa doença que há muito tempo vinha órfã de coisas novas, tá? Então, é muito importante que a gente... a mensagem final que eu vou deixar é a mesma mensagem inicial que eu disse. A gente tem que conversar sobre manutenção hoje no consultório, tá? Essa conversa tem que existir. Se o médico vai indicar ou não é outra questão, mas a conversa tem que existir. Eu sou candidata ou não a tratamento de manutenção. Essa conversa tem que vir para a consulta. É uma coisa. E a outra coisa, sem dúvida, a gente, como comunidade, como organizações civis, a gente tem que se mexer, tá? A gente ficar só vivendo a nossa vida é pouco, né? Quando a gente quer que uma coisa mude para todo mundo, a gente tem que gastar um pouco de tempo, tem que ir atrás, se manifestar através da consulta pública, é muito importante, mas é um esforço contínuo, assim, né? Falar sobre o tema, participar de ações, enfim, tudo que a gente puder fazer não é em vão. Eu acho que é muito importante. A gente, como todos, né? Não só como pacientes e médicos, mas como comunidade, porque pode não estar acontecendo comigo hoje, mas talvez aconteça amanhã, né? Então, eu vivo numa cidade, Porto Alegre, onde 1/4 das pessoas morrem de câncer. Quase 25% das pessoas que morrem em Porto Alegre morrem de câncer.
Então, qual que é a chance disso não bater na minha porta? É baixíssima, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o problema é de todo mundo, né? Nina, qual a sua mensagem final aí em relação a toda essa conversa e agradecer também a sua participação? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Fernando. Eu uso as palavras da doutora Fernanda, as minhas. Eu acho que as pessoas têm que se importar, sim, com isso. Eu, uma paciente com 35 anos, onde não se via alguém com câncer, não tinha um histórico familiar, não tinha nenhuma mutação, né, doutora? A gente fez todas as pesquisas possíveis e imagináveis e não tinha nada. Então, e eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais e que as pessoas precisam prestar sim atenção no dia a dia e não só no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor. Dá importância para isso, porque os sinais eles vêm, né? Eles aparecem, a gente sabe da dificuldade da descoberta do câncer de ovário. Mas daqui a pouco, se a gente estiver mais atento aos sinais, as pessoas que estão próximas, aos nossos familiares, nossos amigos, tudo se torna mais fácil, né? Da gente chegar a um resultado antes. Eu cheguei já num estado super avançado, mas daqui a pouco, se fosse antes, teria sido mais fácil, né? Menos doloroso, com menos dor, né? Porque foi bem complicado, assim, receber o diagnóstico, assim como qualquer outra pessoa. Não foi privilegiada ou menos privilegiada por isso. Mas se eu soubesse como seria, ou os sintomas que eu poderia ter, eu acho que eu teria descoberto antes. Então, é esse cuidado, essa atenção, né? Não só com a gente, mas também com o próximo. E a empatia, né? De ter próximo o paciente oncológico. Porque a gente sabe que quem passa esse processo não é um processo nada fácil. Eu imagino que para os médicos conviver, né, com isso também, com a perda diária, não deva ser nada fácil. Eu, sinceramente, não queria estar no lugar deles, porque eu choro só vendo pessoas que eu acompanho na rede social. Imagina se eu estivesse na pele deles, né? Mas é isso aí, é solidariedade, é empatia, é cuidado. E eu acredito muito que junto a gente consegue muito mais. Então é isso. Quero agradecer a presença da doutora Maria Del Pilar, da doutora Fernanda, da Nina. Dizer aí para quem está assistindo, poder marcar outras pessoas aqui, ela vai ficar guardada aqui no Instagram, né, salva aqui no Instagram. Marcar outras pessoas, acompanhar a ACO, seguir também todo mundo aqui para informações de qualidade e acompanhar o momento da consulta pública, que em breve a gente vai informar por aqui, que a gente gostaria muito que essa participação fizesse jus aí ao esforço que a gente tem feito, né? Todos, né? Para a gente conseguir esses recursos aí para as pacientes, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez. Obrigada. Até a próxima, boa noite e beijos para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.